sempre trabalhar com livro, até em casa. Aí quando vem um espaço assim, todo virtual, tem que se ambientar com essas mil teclinhas que tem aqui. Vou compartilhar um slide com vocês e aí, a partir desse slide, eu vou explicando um pouco sobre trovadorismo. Nem tudo que eu, que eu irei falar está nesse slide, mas eu vou acrescentar. Opa! Eu vou acrescentar porque aí fica melhor para evidenciar isso. Na aula passada, eu comecei a falar um pouco sobre o trovadorismo, né? Que ele surge a partir do século XII e ele está implicado na ideia da própria renovação da cultura na Idade Média e tem a ver também com a independência política de países como Portugal. Portugal está ali na Península Ibérica e ele, a partir da sua independência política, Portugal se lança a um novo período cultural, mas um novo período também sociopolítico e econômico, porque Portugal é o primeiro país da Europa a se lançar rumo ao desconhecido. O que estou querendo dizer com isso? É o primeiro país a investir nas grandes navegações. O período áureo de Portugal, que sinalizava para Portugal ascender como grande potência europeia, foi esse período por conta das grandes navegações. Só que a própria história nos mostra que não foi bem assim que aconteceu, né? Portugal ela acabou virando uma espécie de periferia da Europa. Hoje, a periferia da Europa não é o país melhor desenvolvido, mas bem desenvolvido. Então, Portugal acabou não alcançando esse patamar. Apesar de que, eu vou fazer um adendo rápido, apesar de que o próprio Lusíadas, que é o grande épico português, ele canta a glória de Portugal, né? Ele canta esse período áureo de Portugal, ele mostra como Portugal vai ser uma grande nação. No final dos Lusíadas, ele evidencia isso. Então, eu falei um pouco na aula passada sobre as relações hierárquicas. Eu não vou falar novamente, mas eu vou mostrar para vocês, eu quero evidenciar para vocês que tudo nas cantigas está dentro do limite, ou melhor, dentro da formação dessas relações hierárquicas. Lá no topo, o rei e a plebe, lá no patamar, que é a base da pirâmide. Então, isso é algo fundamental para vocês entenderem como se define as cantigas. Existe uma pirâmide social. E essa pirâmide social ela vai estar calcada na própria forma das relações como elas se estabeleciam naquele momento. Certo? Então, como na última aula eu passei por isso, eu mostrei para vocês, inclusive, uma página, foi essa página aqui. Vocês lembram dela? Lembram dessa página? Que é. Deixa eu abrir aqui. Foi uma página que mostra um texto antigo que evidencia como as cantigas, os textos, eles estavam entrelaçados com a música. Eu falei na última aula que essas linhas horizontais, essas bolinhas, esses símbolos, eles são, acima de tudo, registros de como se fossem notações musicais. Essas linhas são pautas, são pentagramas, é o código que é como se fosse as linhas que recebem o código musical. Deixa eu adicionar aqui. Quem saiu entrou de novo, ou quem só entrou, pronto. Todo mundo dentro já, né? Então, isso eu falei na última aula, mas eu comecei a mencionar na última aula para vocês que foram as cantigas. Ah, rapaz, aí é a parte que interessa, porque as cantigas elas são composições poéticas que eram cantadas, ou seja, oralizadas, externadas, junto com instrumentos musicais. O trovador ele cantava o verso
Isso é importante. Nós temos hoje em dia, no nosso Nordeste, né? Quem é que canta o verso? Quem no Nordeste canta o verso? O cordelista. O cordelista, ele canta o cordel, ele recita o cordel. É uma história que é escrita em verso. Tem um outro artista que canta o verso através do improviso. Qual é o artista, gente, que canta o verso através do improviso no Nordeste? Alguém saberia me dizer que artista seria esse? Além do cordelista, que ele não canta de Os improviso. repentistas. O repentista. O repentista, ele é aquele que canta o verso de improviso. E o repentista ainda tem uma outra característica. Ele participa dos desafios. O que são os desafios? São as glosas. As glosas seriam esses desafios que... Opa! Esses desafios em que o repentista ele é desafiado a compor um verso a partir de um mote. Esse mote ele é parte desse desafio, que ambos vão ter que compor o verso naquele momento. Tem um tempinho, de segundos, ele compõe o verso e continua. E aí se dá o quê? O embate. Eu passei por isso, né, falando que os trovadores eles eram poetas das cortes, e aí aquela pirâmidezinha lá que vocês viram faz sentido. Por quê? Porque a cantiga de amor, ela está... O trovador é aquele que transita pelas altas esferas daquela pirâmide. Essas altas esferas, eu estou falando da nobreza. Ele sai lá de baixo e vai para a nobreza para cantar o verso. Mas o trovador, ele também não apenas transita, como ele pode sair também da própria nobreza. E esse trovador que sai da própria nobreza, ele tem características específicas. Opa. Deixa eu ver aqui. Certo, vamos lá. Então vamos às características das cantigas. Eu sinalizei na aula passada, já no finalzinho, já pedindo pelo amor de Deus, que as cantigas elas se dividem em duas: as cantigas líricas e as cantigas satíricas. É sempre muito divertido quando você entra nas satíricas, porque as satíricas ela tem termos de baixo calão, ou melhor, em bom popular, o palavrão, aquilo que não é nobre, né? Opa, diga, João. E aí as cantigas líricas elas se dividem em duas. Opa, as duas. A de amor e a de amigo. Por hora nós vamos continuar com essas. Com a de amor e a de amigo. Que é o módulo. A de amor é o módulo. A de amor é o módulo 13 e a de amigo é o módulo 9. Eu inverti. E aí eu vou te explicar para vocês por que eu inverti quando eu for falar sobre cada uma delas. Eu inverti a ordem dos módulos. A 9 seria de amigo. Oi. Até aí tá tudo tranquilo, gente? Tudo tranquilo, joinha? Tá dando para... Beleza? Então vamos lá. Então vamos começar com a cantiga de amor. Cantiga de amor. Vamos lá. Tem alguns pontos fundamentais para que nós possamos... Opa! O que aconteceu aqui? Certo, vamos lá. Às vezes eu estou aceitando vocês, eu percebo que às vezes a conexão, eu acho que a conexão de vocês, alguns de vocês cai, aí manda o convite de novo. É isso que acontece mesmo, gente? Então, isso. Aí aparece de novo a mesma pessoa que entrou, aí caiu, entrou de novo, aí manda o convite, né? É bom se a pessoa pudesse entrar direto. Vamos lá. Cantiga de amor. O amor cortês.
O que é o amor cortês? O amor cortês é o amor nobre. Cortês, aquele que... Tem mais alguém aqui. Espera aí. Tá, vamos lá. O amor cortês é o amor nobre, ou seja, é aquele amor que está acima, na parte alta da pirâmide. E esse amor nobre, o eu lírico, a voz do poema é uma voz masculina. Então, é uma questão fundamental. É o amor nobre e a voz é masculina. Ou seja, quem canta a cantiga de amor é quem está na base da pirâmide? Não. Quem canta a cantiga de amor é quem está lá, no alto da pirâmide. Porque quem está no alto da pirâmide é que pode fazer que pode projetar esse amor cortês. E o lírico é masculino porque quem canta as cantigas são sempre homens também. O lírico é masculino e quem canta são os homens. E esse homem que canta essa cantiga é um homem que sofre. Ou seja, esse homem que sofre, que tem um sofrimento pelo amor não correspondido, ou seja, tem um termozinho muito particular desse tipo de sofrimento. É a coita de amor. Eu canto o que eu sofro, e eu sofro por conta daquela dama, daquela mulher que ela me é inacessível. O que seria uma mulher inacessível na corte, gente? O que seria isso? Uma mulher inacessível na corte seria uma mulher casada. Essa é a mulher inacessível. Ela já está casada. Então, meu amor não pode sequer ser declarado. A outra questão é não apenas ela ser casada, ela ser de uma faixa da nobreza que é mais alta do que a minha. A nobreza não é toda igual. A nobreza tem as suas faixas. Eu sou um nobre da baixa nobreza, essa mulher é uma nobre da alta nobreza. Então, ela não me é acessível. Porque aquela pirâmide ali da Idade Média, gente, aquela pirâmide, ela é fixa. Um plebeu não pode ser nobre. Um nobre não pode ser plebeu. É aquela ideia, gente, do sangue azul, que acabou entrando no século XIX, que acabou entrando em vários séculos depois, para poder dizer que a pessoa é bem nascida, é de berço. O que é de berço não pode ser mudado. Ou seja, isso é a ideia do sangue azul. Então, esse eu lírico masculino, esse nobre, ele vai fazer a coita de amor, sofrimento amoroso, e as mulheres da nobreza, elas passam a ser idealizadas. O que é uma mulher idealizada? Além de ser uma mulher que eu não posso alcançar, é uma mulher que eu imagino estar alcançando. Isso é uma coisa que é irrealizável. Então, ela é idealizada. Elas são exaltadas a partir de qualidades físicas, morais, sociais. E aí tem os termos, né? Mi amor, minha senhor, meu senhor. Ora, minha senhor, senhor, a palavra masculino, né? É o senhor, a senhora, mas nesse português arcaico, nessa Idade Média portuguesa, a cantiga galaico-portuguesa, tem algumas expressões que não são comuns na contemporaneidade, mas que eram comuns naquela época. Então, não era meu senhor, era minha senhor, para se referir à senhora, aquela dona, aquela pessoa que eu não posso ser, que eu não posso alcançar. A vassalagem amorosa, ela era isso. Era uma relação em que o trovador ele projetava para o seu sofrimento amoroso para uma senhora, e essa senhora, muitas das vezes, não era, aliás, ela não era identificada. Ela não era identificada. Ele projetava para alguém o seu canto,
mas essa pessoa não era identificada. Porque se ela fosse identificada, o seu canto, a sua trova, ela poderia colocá-la em maus lençóis. E se essa mulher fosse casada? E se essa mulher fosse uma nobre da alta estirpe? Então, para não ficar numa situação complicada, esse trovador, o seu canto era uma projeção idealizada de algo que jamais aconteceria. Então, da cantiga de amor, apesar de ser esse nome, né, cantiga de amor, era uma projeção de algo que não ia se completar. E, ao mesmo tempo, essa cantiga ela possui uma estrutura complexa, ela não tem repetições, ela não tem isso aí tem a ver com o verso, viu, gente? Nós vamos ver o exemplo e vamos perceber que o verso ele não se repete, não existe uma repetição, não existe um encadeamento que se emenda no outro, que é chamado de jambelã. Mas nós vamos ver isso com calma. Avançando, vamos ao exemplo. Tem um exemplo aqui bem legal. Ao lado direito da imagem de vocês, o que tem ao lado direito dessa imagem é um glossário, né? Que nada mais é do que uma A tela ficou branca para vocês aí sem nada? Ou foi só no meu? Sim, aqui tá bem, professor. Preto, ô professor, o áudio tá ruim. Tá. Opa. Deixa eu ver aqui. O professor tá cortando muito aí, não tá dando para entender direito. Ah, tá certo, certo. Esse aqui eu tô... Melhorou? Um pouco. Certo. Vou ter que ver um outro fone hoje, um fone que me ajude mais. Aqui nós temos uma cantiga ribeirinha. O mundo não me sei parelha, entre mim for como me vai. Cajá moíro por vós e ai, minha senhor. Branca e vermelha queres que vos retraia. Quando vos eu vi em saia, mal dia me levantei, que vos em tonton não vi feia. Não te vi feia. Nem quando me levantei, não te vi feia. Então, essa linguagem dessa cantiga é um português arcaico. Provavelmente, aliás, no módulo, vocês não vão ter uma cantiga com esse português. Lá na página 401, na primeira questão, sem ser aquelas questões respondidas, resolvidas, tem uma parte de uma cantiga. Senhor Fremosa, pois não me queres, que coita em que me tem amor, por meu mal é quem também paredes, e por meu mal vos filhei por Senhor, e por meu mal tão muito bem oi, dizer-vos, e por meu mal vos vi, pois meu mal é quando bem vos havedes. Meu mal é quando eu a vejo. Então, uma das características dessa cantiga é justamente o cantar o amor por outra pessoa. Ou seja, eu sofro por te ver e não te alcançar. Eu sofro por querer-te e não ter-te. Então, está sempre nessa lógica. Todas as questões que tem na página 401, elas são questões abertas sobre textos que irão aparecer aí, como fragmentos. Então, elas são questões abertas. Eu vou postar lá no grupo um comentário crítico sobre as questões abertas lá
dos contos de Machado, que são todas questões abertas também. Aí vocês deem uma olhada, tentem fazer as questões do módulo relacionado ao trovadorismo, que é o módulo 9, 13 e 14. A cantiga de amigo, ela muda. Por que muda na cantiga de amigo? O eu lírico, ele não é mais masculino. E também não é uma cantiga que surge dentro da esfera da nobreza. É uma cantiga que surge lá no mais baixo patamar daquela pirâmide e evidencia uma outra forma de amor. Ou seja, esse amor da cantiga de amigo é o amor carnal, é o amor vivenciado, é o amor possível. E esse amor possível, esse amor vivenciado, ele é um amor que possui outro tipo de característica. Deixa eu ver como é que abre isso aqui. E aí, no caso, a saudade do amigo, esse amigo aí, o mesmo amigo que aparece lá na cantiga de amor, ele já é o quê? O namorado. Esse amigo é o namorado. Ele, portanto, é um amor possível, um amor vivido. Ele é um amor, então, real. E esse amor real, ele só pode acontecer, gente, naquela pirâmide entre pessoas do mesma condição social. Então, esse amor carnal não vai acontecer entre um plebeu e um nobre, entre um plebeu e uma nobre. Isso aí não vai ser possível. É o amor entre os plebeus, é o amor entre as esferas semelhantes da pirâmide social. E essas coincidências do amigo à mãe, ou a elementos da natureza que aparecem personificados é muito comum. Então, por exemplo, o meu amado, o meu amigo, o meu namorado foi para uma guerra, certo? Ele foi para uma guerra. Então, eu estou cantando, eu sou o lírico feminino, eu estou cantando a saudade. Nesse cantar a saudade, eu me desabafo com os lírios do campo, eu me desabafo com a minha mãe, eu me desabafo com as águas do rio. As águas do rio correm para longe, como corre o meu amor por outras terras, como corre o meu amor se distanciando de mim. Então, é sempre nessa perspectiva. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, que não está aqui nesse slide, que não está no módulo de vocês, mas que ajuda a entender por que esse eu lírico, essa voz desse poema, dessa cantiga de amigo, é feminina. Porque, nesse momento aí, Portugal ele sofre invasão moura e os mouros, quando eles invadem, eles não destroem a cultura local. Eles incorporam à cultura local valores e elementos culturais de outro lugar, o deles. Então, esse eu lírico feminino, ele é uma influência moura porque os mouros, as mulheres mouras, quando os seus maridos partiam para a guerra, os seus habibs, seus amados, elas cantavam, entoavam cantos de saudade ao seu amor. Só que esse amor era um amor vivido, era um amor partilhado, era um amor carnal, era um amor da convivência, não era um amor idealizado, não era um amor impossível. Então, esse eu lírico feminino, essa voz feminina, acaba sendo incorporada a essas cantigas. E isso é muito legal porque evidencia uma outra compreensão para a própria natureza dessa trova. Essa trova vivida, que tem o lírico feminino, mas quem canta é o quem? O trovador. É um homem que canta. Mas o eu lírico, ele é feminino. É diferente da cantiga de amor. Então, isso aí você já tem que saber de cara. Uma diferença básica entre a cantiga de amigo e a cantiga de amor, a primeira é o eu lírico da cantiga de amigo é feminino. A saudade do amigo, do namorado, é de um amor real, não é um amor idealizado, não é um amor impossível.
Essa é a maior diferença entre essas duas cantigas. E, em geral, aparece em forma de diálogo. Esse diálogo evidencia o quê? Está aí no slide. Uma confissão. Confissão do seu próprio amor. Um canto de saudade. E esse diálogo, ao contrário da cantiga de amor, que é cantada lá na nobreza, por pessoas estudadas, esclarecidas, que tinham acesso à estrutura formal, portanto escrita, é uma estrutura simples, com poucos versos e um refrão, porque essas cantigas eram cantadas em cenas populares lá da plebe, provavelmente festejos, roda com instrumentos musicais. Então, a estrutura simples e o refrão, que é algo muito comum na nossa música popular brasileira, sempre tem um refrão, né, que é uma repetição de uma parte alta da música, que é o que fica nas nossas cabeças, né? Quando a gente lembra da música, a gente lembra do refrão. É o refrão que fica depois do carnaval, né? É o refrão que é repetido. Então, seria essa a cantiga de amigo. E aí nós temos um exemplo, como temos um exemplo no próprio módulo, no próprio módulo, no módulo 9, nós temos exemplos de cantigas de amigo, que essas cantigas elas se caracterizam justamente por isso. Olha só, como nesse exemplo aqui que está no livro, no slide, os versos são menores. Tem repetições, tem diálogo, ó, tem pergunta, gente. Ó, a última estrofe só não está separada, viu? Mas contem aí 3 versos e pula uma linha. Essa é a separação. 3 versos, pula uma linha. Se sabes novas do meu amado, aquele que mentiu, que me há jurado, ai Deus, e o é a última estrofe. Então, é uma pergunta. Está se indagando para alguém, pode ser a própria natureza, sobre o paradeiro do amado, onde o seu amado se encontra. É uma pergunta. Ou seja, o diálogo é muito presente na cantiga de amigo e não é por acaso. Se esse amor da cantiga de amigo é um amor real, o diálogo seria natural. Então eu posso perguntar onde está o meu amado, esperando por uma resposta que as flores não vão trazer, a minha mãe não vai trazer, as águas não vão trazer, mas eu lanço a pergunta: onde está o meu amado? Então, esse amor real, esse amor possível, permite o diálogo, mesmo que ele seja no texto, no poema, gente, hipotético. Então, cantiga de amor, amor idealizado, amor que não é real, amor que é uma projeção de um desejo que não vai ser atendido, cantiga de amigo, o oposto. Até aí tudo bem, gente? Isso está claro? Deu para pegar? Uhum. Vou disponibilizar o slide depois, Júlia. É porque só agora que eu diminui a tela que deu para ver as mensagenzinhas. Olha, eu vou publicar depois dessa aula, uma meia hora depois, eu vou publicar o, o, os questionários dos módulos que nós vimos sobre Machado de Assis, sobre os contos, com gabarito com comentários, e, e vou publicar também os slides dessa aula de hoje que nós começamos na aula passada. Na próxima aula, a gente vai concluir o trovadorismo com as cantigas de escárnio e maldizer, que é a mesma coisa, tem uma diferença. E depois entramos nas canções. Eu deixei as canções todas por último, não por acaso. Até aí, até nesse momento, alguma pergunta, gente? Ou está de boa, como se diz?